Bom dia para todos. Estamos no dia 2 de julho, dia do hospital. Isso mesmo, hoje se comemora os hospitais. O dia do hospital, comemorado hoje, 2 de julho, celebra a importância das instituições hospitalares na promoção da saúde e bem-estar da população. Esse dia destaca o trabalho incansável dos profissionais de saúde, que dedicam suas vidas ao cuidado dos pacientes. Além disso, reforça a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia para melhorar os serviços de saúde. É uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a relevância dos hospitais na prevenção e tratamento de doenças. Por fim, promove o reconhecimento e valorização do papel fundamental dos hospitais na comunidade. Na edição de hoje e em mais duas pela frente, vamos tratar de um assunto muito interessante contido na pergunta 222 do Livro dos Espíritos. Trata das considerações sobre a pluralidade das existências. Preste bem atenção que esse assunto também é fascinante. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas, em diversas regiões, e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se, porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo depois. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação? Ou por intuição? Não o sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas, se não tiver um aspecto sério. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram, nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se o Pai devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo? De duas uma. A reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que o Pai lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se.
Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão. Tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Essas objeções são muito infantis para serem levadas a sério. Vamos dizer a essas pessoas, para acalmá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão assustadora quanto elas pensam, e que, se estudassem bem, não teriam motivo para medo. Por enquanto, ficaremos por aqui. No próximo dia, 4 de julho, teremos um novo encontro para continuarmos na questão 222, o assunto instigante da pluralidade das existências. Conto contigo. Até lá, fique com Deus. Conexão Espírita.